Boa noite e a paz para todos os irmãos. Mais uma oportunidade muito rica, muito maravilhosa, não tem nada semelhante à palavra do Senhor. Vivermos a palavra, semearmos a palavra e vivermos a palavra, né? Essa palavra poderosa, já está dizendo, a palavra de Deus. Porque às vezes você vai ler um livro só por saber o caráter do escritor, de uma pessoa decente, de uma vida exemplar. Você já lê com prazer, imagine a palavra de Deus, né? Inerrante, essa palavra é inerrante. Ela nos dá o ensinamento como devemos caminhar e chegar ao céu. Qual é o livro que tem na terra que faz isso? Histórias maravilhosas, né? Inspiradoras. Mas igual a palavra não existe. A prova é, mais de 2000 anos. Qual é o escritor que depois de 1000 anos ele é lembrado? Bem pouco, até lembra, mas é bem pouco. A palavra de Deus não, ela se renova cada dia. Glória a Deus. Hoje você lê essa palavra, aqui onde eu vou ler. No outro dia você vai ler outra inspiração e assim você vai se alimentando. Aqui, gente, eu digo assim, aqui é a gente come 3 vezes por dia ou até mais. Para alimentar o corpo, porque a gente não pode ver sem comer, porque senão desfalece. Eu digo que a palavra do Senhor é o nosso suplemento espiritual, porque da forma que nós alimentamos o corpo, tem até um dizer engraçado, que saco vazio não se põe de pé. Ninguém aguenta a vida toda sem comida, tem até um tempo que você aguenta. Glória a Deus, não sei se é 3 dias, não sei se é 10 dias, depende da tua estrutura. Depende do teu organismo. Mas a palavra do Senhor, ela é o alimento do espírito, da alma. Quando a alma está educada, concordar com o espírito, porque a alma ela é meia falsa. Ela tanto segue o espírito, e às vezes não segue nem com prazer. Quantas vezes você está meio disposta para chegar até o templo, para fazer um determinado trabalho, comprometido com Deus, mas você tem que tomar posição, ela vai. Costumo dizer assim, sabe? Eu estou meio sem coragem de ir para a igreja, aí a gente denomina de preguiça, estou com preguiça, que é uma palavra meio chata, e às vezes não é preguiça, é cansaço mesmo. Mas aí eu costumei, no começo da minha fé, eu digo que estou sem coragem, mas eu vou levar a minha alma que está sem coragem, ela vai ter que ficar lá sentadinha. De repente, minha amada, você esquece daquilo, no outro dia você já é outra pessoa, está renovada, porque a vida da gente é assim. Por isso que o Senhor manda que nós leamos a Bíblia diariamente. Bíblia não é um livro para você só ter o prazer de dizer eu tenho a Bíblia. Ou andar com ela para a igreja fechada e voltar com ela fechada. Até porque o Senhor, Ele disse já para nós no particular, disse que Bíblia não é feita para dar debaixo de braço. Ela é para estar na mente e no coração. Tá? Mas você vai para um lugar que não pode levar a Bíblia. Vamos ver que existe esse lugar. Você já tem ela dentro do seu coração. Foi o que Davi fez e deixou para mim e para você aprender. Ele disse, eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque no lugar de você responder uma palavra horrorosa, você vai na palavra, porque tudo é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, geralmente, ela é tratada com brandura. E é justamente aquilo que nos ensina aqui, que a palavra branda desvia o furor, o ódio. Alguém está com vontade de te rasgar vivo, mas você dirige ela uma palavra mansa, acabou.
Glória a Deus. Tá? Esse é o ensinamento do Senhor. O mundo não aprova esse ensinamento porque vive desse jeito aí. Se nós for falar dessa forma, é capaz até deles nos agredirem. Mas é o ensinamento de Deus. A palavra de Deus é prego batido, ponta virada. Não é? Feliz é aquele que teme ao Senhor, obedece e guarda a palavra dele no coração e ouve a palavra dele, como disse Jesus pregando o evangelho para os judeus. E eles sempre questionavam os mestres da lei, né? Os sábios. Mas não era porque não entendesse, não, porque eles queriam embaçar Jesus, achavam que Jesus era um homem natural, comum, né? Glória a Deus, julgava Jesus pela aparência, né? E um certo momento o Senhor está ali falando do reino de Deus para eles, ensinando, né? Com amor, e alguém questionava, tudo que Jesus falava questionava. Jesus usou um termo muito forte. Ele disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vocês não ouvem porque vocês não é de Deus. Pesada, né? Mas às vezes a gente tem que usar. Por isso que a gente chama a Bíblia de espada. Ela é espada que corta. Cortar quer dizer que é o seguinte: a gente confronta às vezes o pecado, é por ela, não é pelos meus argumentos, não. Eu não tenho argumento, não é porque nós somos humanos. Glória a Deus, mas a gente precisa ser instrumento de Deus e usar a palavra do Senhor. E muitas das vezes aquele coração é convencido de que a palavra de Deus de fato tem poder. Algo diferente essas pessoas sentem quando elas muitas vezes se deparam com a palavra de Deus falando ao seu coração, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela é tratada como uma espada afiada de 2 gumes, apta para discernir os nossos pensamentos. É aquela oportunidade que alguém se aproxima de você, começa a falar do amor de Deus, vai ler uma palavra e você tem algo no teu interior que você nunca confessou nem para seu pai, nem para sua mãe. E de repente aquele problema está sendo tratado de uma forma tão maravilhosa que às vezes as pessoas perguntam assim: será que alguém falou algo de mim? Porque eu nunca vi coisa tão maravilhosa. É a palavra, filho. É a palavra, meu amado, minha amada. É a palavra que é apta para discernir os nossos pensamentos. Viu? Quando ela é chamada a espada afiada de 2 gumes, porque ela corta para lá e ela corta para cá. Ela fala para você e fala para mim. Ela corrige a você e ela corrige a mim. Tá? Que Deus nos abençoe. E precisamos amar a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Só a gente ouvir a palavra de Deus é muito forte, é poderoso, né? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe. Que o Espírito do Senhor se apodere do nosso coração, da nossa mente, para lermos a palavra. O Espírito Santo faça isso comigo, faça com você que vai ouvir ou que já está ouvindo. Glória a Deus, essa é a parte dele, do Espírito Santo, de levar a revelação da palavra ao teu coração, de falar diretamente ao teu coração. Glória a Deus, e é nessa simplicidade, né? Aqui, o que nós vamos ler hoje, irmão, se encontra no capítulo 1 do livro de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento, né? Onde está escrito um pouco da pessoa de Jesus. Vamos ler hoje algo que se refere ao nascimento de Jesus. Geralmente eu desejo muito
É o meu desejo, não sei a vontade do Senhor nesse momento. Alcançar pessoas assim igual a mim, da terceira idade. Glória a Deus, que houve um pouquinho com dificuldade. Eles não interpretam quando alguém está pregando, gritando, ou apressados, não é? Então, a forma de Jesus pregar o Evangelho era essa, conversando. Como ele sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, ele tinha a resposta para tudo. Glória a Deus. Diz assim, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar. Ele não querendo difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. O Senhor é o mesmo, ele continua ainda a falar por meio de sonhos. E disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, que diz: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Que o Senhor nos ajude a tirar algo para nossas vidas. Glória a Deus, por meio desta palavra, por meio do comportamento dessas pessoas que obedeciam ao Senhor na íntegra, né? Era um povo que temia Deus. E quando a gente lê a palavra, que a gente precisa tirar ali algo para nós, que nós não estamos ainda aplicando em nossas vidas. Então, eu quero dizer para os irmãos, já falei outro dia, que Jesus nasceu como nós nascemos. Assim, não tão igual, porque a concepção de Jesus foi sobrenatural. Maria era uma jovem muito nova, porém já comprometida com José. Porém, não tinha ainda se casado, né? Não tinha tido ainda o contato para se tornar marido e mulher.
Eu creio assim, é como noivado. O contrato é aquele tempo de noivado, né? Se empenha a palavra, né? Os pais, tanto de ambos, aleluia, e ali vai, hoje é assim, vai se tratar em cuidar, preparar tudo que é necessário para um casamento. Então, mas Maria recebeu uma visita maravilhosa. Maria, um certo dia, estava orando. Eu quero dizer para vocês que Maria era uma jovem simples, humilde, de origem humilde, porém uma mulher digna de ter sido a mãe do nosso Salvador. Deus, o Pai, utilizou-se do ventre daquela jovem para ali gerar o seu filho, né? Aquele filho que já havia sido prometido pelos profetas muitos anos antes. Esse que falou dessa forma aqui, a virgem ficará grávida, foi o profeta Isaías. Então, e ela se surpreendeu, porque quem não se surpreende com uma visita ilustre dessa forma, uma visita celestial, né? Que o Senhor, é como se o Senhor mandou ou pediu permissão a Maria, glória a Deus, primeiro a Maria, né? Porque o casal não estava junto, primeiro a Maria, e Maria consentiu, né? Ela respondeu: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Foi fácil, irmão? Não. Hoje uma jovem engravidar, ninguém mais nem ignora, né? Antes dela casar e engravidar, mesmo que seja do rapaz que ela vai um dia, né, fechar o negócio, trato, alguém fica assim, mas não é mais tão ignorado. Uma jovem sem namorado engravidar é mais assim, né? A família principalmente, e quem gosta, né, e tem liberdade de usar a língua para falar o que quer, que não é bom nem é certo. Glória a Deus. Mas hoje não é mais tanto assim, já foi no tempo das minhas tias solteiras. De mim para cá já estava uma coisa mais tão liberal. Agora você imagine na época de Maria, na época mais remota, com determinadas culturas, que ainda hoje tem país aí que adota, né? Que uma moça hoje, tem país aí que um adolescente, uma jovem fazer isso, o pai matar, a família junto matar, para eles a honra é matar, é tirar aquele mal daquela família, né? Eu creio que Israel não era assim, mas também tinha uma cultura diferente. Pela lei de Moisés, sabia-se que a mulher não podia fazer isso. Caso ela fizesse, ela ficaria condenada a nunca mais conseguir um marido. Ela vivia, mas ela podia ser bonita como for, ter a idade que fosse. Nenhum homem se aproximaria daquela moça. Ela ficaria condenada, é por isso que elas ficavam angustiadas. Isso aconteceu com uma das filhas de Davi. O incesto que houve, né, que Davi teve filho de várias mães. Então a maioria era tudo meio irmãos, mas era irmão. E houve um desses incestos na família de Davi. E um dos irmãos não gostou, mas ficou quieto. Mas colocou no coração vingar, acabar com a vida daquele irmão. E isso aconteceu. Então, quando aquela jovem foi atraída dessa forma, ele de imediato terminou o ato, ele já enojou ela, que o certo seria casar, né? Eu creio que como Davi como um rei,
Era muito mais fácil. Aleluia. Mas a Bíblia diz que assim que ele terminou aquele ato pecaminoso, vergonhoso para Israel, e aquilo estava acontecendo na família de um rei, ele nojou de repente. E a Bíblia diz que aquela jovem saiu em pranto. Por quê? Porque tinha perdido sua virgindade? Não, porque ela perdeu toda a sua vida, ela nunca mais. Ela era mulher para casar. Na época de Maria era do mesmo jeito. Agora vê como Maria recebeu a mensagem de Deus Pai, pelo o anjo que a trouxe o recado. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Daquela época, irmão, a mulher que praticasse essas coisas em Israel era para morrer apedrejada. Mas era tão apedrejada que eu acho que a família nem precisava mais sepultá-la. Mas Maria, com aquele coração bondoso, confiantemente em Deus, ela se entregou, ela se expôs ao Senhor. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Aí aqui na leitura diz que José, quando percebeu, né, a diferença, tudo indica, né, o formato do corpo de Maria, por ele ser um homem também temente a Deus, da tribo de Judá, né, da mesma linhagem de Davi, da mesma linhagem de Jesus, que ele veio da tribo de Judá. Então ele maquinou no seu coração, ficou um pouco pensativo, mas a Bíblia diz aqui, por ele não querer infamá-la, sujá-la, tirar a credibilidade dela, porque chegaria a esse ponto que eu acabei de dizer. A Bíblia diz que ele resolveu afastar-se dela secretamente. Glória a Deus. E até porque, né, irmão? Quem estava naquele ventre era o próprio Filho de Deus. Deus não teria compromisso com aquela jovem? Sim. Quem é que manda no mundo? Quem é que manda em tudo? Quem criou todas as coisas? Imagine. Né? E o anjo, e à noite, José dormindo, agora vem o anjo até José. E diz para José que não temesse receber Maria como sua esposa. E ali houve o casamento, mas eles não tiveram convívio marital. Glória a Deus. Porque essa foi a ordem de Deus também. Que ele não a tocasse até que aquela criança viesse, nascesse. Até porque a gente vai ver na genealogia de Jesus, que é uma página antes, para poder dar início ao livro de Mateus. Você vai ver que está escrito, fulano gerou Betano, vamos dizer assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a José e os demais irmãos, e assim vai até chegar o caso de Maria. Quando chega no caso de Maria, em vez de dizer José gerou a Jesus, que era lindo, maravilhoso, não, só faz dizer que Jacó, que não é o Jacó patriarca, mas um outro Jacó, porque Maria não é uma só na terra, José não existe um só, também Jacó não tem um só na Bíblia. O pai de José, marido de Maria, chamava-se Jacó. Jacó teve a José. Aí, em vez de dizer Jacó gerou a José, José gerou a Jesus, não. Quando chega em Jacó, gerou a José, aí pula para Maria. Porque Jesus não tinha o sangue de José, tinha o sangue de Maria. E por que Jesus tinha que ter o sangue? Porque ele veio para se tornar o Cordeiro de Deus e para comprar a nossa alma de volta para Deus.
tinha que haver derramamento de sangue. E Jesus estava ali agora no lugar de cordeiro, né? Cuidando, crescendo, até chegar o tempo determinado em que ele ia, aleluia, para o Calvário, para aquela cruz, morrer daquela forma, derramar o seu sangue, para que o seu sangue nos comprasse, para então Deus o Pai nos ter de volta. Porque nós fomos criados para adorar a Deus, viver ali com Deus, como Adão e Eva tinham direito de todo o pôr do sol, todo declinado, todo dia, no declinado do sol. Lá no livro de Gênesis você vai ler, diz que toda tardezinha Deus vinha visitar aquele casal no jardim e conversar com eles. Então era essa nossa vida, tudo indica que nós ia ter aquela vida. Não era essa vida de aflição, mas alguém adiantado chegou lá e botou a perder a situação. Botou a perder, botou a colher dele que não foi chamado. Então ali levou a mulher a desobedecer e a mulher levou o homem também a desobedecer. E por isso, né, o mundo caiu da presença de Deus e nós também. Glória a Deus. Mas Deus bolou o plano desde a criação das coisas e nos ter de volta. É aquela coisa, você tem uma propriedade, alguém toma de você injustamente, desonestamente, mas você quer recuperar e você compra aquilo de novo. A compra daquilo que já é seu. Foi assim também com a gente. Tem sido, continua sendo ainda, porque Jesus ainda continua salvando, ele continua sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É só nós querer, é só nós desejá-lo, desejar o Pai, desejar o céu, desejar uma vida maravilhosa para o nosso final. Viver esse mundo aqui de sofrimento, de dor, de lamento, de doença, de despedida, de perca, mas com a mente fixada no céu, porque é lá que nós vamos morar, vamos residir em um país que não vai haver nada disso, cujo governo será Cristo. Aleluia, não vai haver mais essas demandas que a gente vê aqui. Então é só eu e você desejar. Então, por causa dessa desobediência do homem, né, nós caímos da presença de Deus, tudo caiu. O mundo é um mundo caído por conta do pecado, porque o pecado mata, o pecado rebenta, o pecado destrói. É por isso que Isaías 59 diz: Deus ama o pecador, mas aborrece o nosso pecado. Os ouvidos dele não estão gravados para não nos ouvir. Está atento. A sua mão não está encolhida para que ele não possa nos abençoar. Ele quer nos abençoar, porém são as nossas iniquidades que nos separa de Deus. Entendeu? Mas quando a gente reconhece que nós é pecador, nós somos o ser caído, caímos junto com o mundo, e por isso nós temos mais facilidade de pecado do que adorar a Deus, ser fiel a Deus. Adorar a Deus se adora. Agora vamos ver se o coração condiz. Porque Jesus ele não negocia a nossa vida, nosso coração com ninguém, ele não divide. Ele mesmo diz, ele quer o nosso coração por inteiro. Eu não posso amar a Deus e amar o mundo no mesmo tempo. Ele diz, aquele que ama o mundo, não é esse mundo não, mano, colorido não, florido, não. As pessoas não entendem. Que mundo? Não é o mundo que tem o mar, que é uma belezura para a gente admirar. As coisas que Deus fez até hoje nos chama a atenção. E nós só temos o desejo de admirar, até mesmo por meio dos aparelhos que nós temos na nossa casa. Às vezes aqui meus netos botam em países que eu nunca fui. Eu fico encantada com aquelas montanhas, aquelas águas geladas, aquelas coisas maravilhosas, muitos lugares que as plantas, meu Deus do céu, quantas plantas, coisa ali, ontem mesmo vi um país aí,
Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Um plantio de flores, a coisa mais linda e perfeita. Me esqueci o nome agora. Noruega, parece. Então, minha irmã, por conta de tudo isso, é que nós necessitamos de Jesus, e Deus vendo essa necessidade, que se não fosse a morte de Jesus por nós, derramar o seu sangue para nos purificar, libertar do pecado, nós só tínhamos direito aqui, irmã, essa vida aqui limitada, que uns vivem 80, outros vivem 20, outros vivem 30, outros vivem 13 anos, outros vivem 14, e você vê como é que é a bagaceira. Então nós só tínhamos direito a essa vida, é muito pouco. Você vê como a nossa mocidade no instante passa. É a Bíblia também que diz, nós passamos como um vapor. Glória a Deus. Um dia desse eu era uma jovem, hoje eu estou com 73 anos, já beirando 74. E glória a Deus por isso, que ainda estou aqui, servindo ainda para alguma coisa. Que Deus seja louvado. Então está aqui coisas lindas, maravilosas, para o nosso aprendizado, né? Para renovar a nossa fé, para rebustecer também a nossa fé, a nossa confiança nele. Glória a Deus. E vemos também a simplicidade que era aquela gente, talvez com mais compromisso do que nós. Nós estamos vendo hoje numa sociedade que tudo é normal, tudo se pode. Jesus disse que nós pode tudo, mas nem tudo é lícito, né? Quando ele diz, quem ama o mundo, o amor do meu Pai não está nos que amam o mundo, já é uma hora de você puxar sua orelhazinha e já procurar andar na trilha certa, esse caminho, como ele diz, os caminhos antigos, as veredas antigas, como João Batista